A paz do Senhor, crianças. Eu sou a tia Devilane e hoje nós estudaremos mais uma lição da revista Primários. Nós estamos falando dos milagres de Jesus e a Bíblia ela nos revela diversos milagres, né? Cada milagre maravilhoso. E eu gostaria de saber se você sabe o que é milagre. Como é que você explicaria para alguém o que é milagre? Eu fui consultar no dicionário e eu vi lá que milagre é algo inexplicável, algo que não se pode explicar com as coisas aqui na Terra. É algo extraordinário. E nós vimos diversos milagres aqui. E eu gostaria de saber, você se lembra de algum milagre que aconteceu no tempo de Jesus? Vamos então fazer o seguinte, a tia vai te mostrar aqui alguns personagens, algumas imagens, e eu gostaria que você me ajudasse aqui a me lembrar de algumas histórias de milagres que nós já trabalhamos até aqui. Vamos ver se você consegue se lembrar dessas histórias? Este primeiro personagem aqui, ó. De que história esse personagem parece ser? De qual história que nós já trabalhamos até aqui este personagem é? Nós vemos aquele carregando a sua cama debaixo do braço, não é? E aí, você se lembra que Jesus operou um grande milagre no tanque de Betesda, de um homem que há muitos anos estava ali paralítico, mas depois que ele teve encontro com Jesus, a sua vida mudou. Ele então pôde novamente andar e voltar para o convívio da sua família. Lembra dessa história? Outra, você se lembra dessa história aqui, ó? Vou me aproximar aqui. E aí? Lembra que nós contamos aqui uma história, nós estudamos uma história onde falava sobre uma mãe que estava indo enterrar o seu filho, mas no meio do caminho ela teve um encontro com Jesus e Jesus devolveu a vida ao seu filho. Se lembra? E essa última aqui, ó, essa aqui tá bem atual, tá bem recente. Você se lembra dessa personagem aqui? Você se lembra da história de uma mulher que há muito tempo padecia de uma hemorragia? E por conta dessa doença, ela já havia gastado todas as suas economias, tudo aquilo que ela tinha de valor em busca de um tratamento, em busca de médicos que pudessem resolver o seu problema, de remédios que pudessem sará-la. Mas, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela então recebeu a cura e nunca mais ela precisou andar triste por conta dessa enfermidade. Por conta da sua fé em Jesus Cristo, ela recebeu a salvação. Lembra dessa história? Linda e maravilhosa? Então, todas essas histórias aqui foram milagres maravilhosos que nós estudamos. E eu gostaria de saber, e aí na sua casa? Que milagre Jesus já operou? Você já contou esses milagres para alguém? É importante nós dividirmos quando Deus faz alguma coisa na nossa vida com outras pessoas, porque assim como a nossa fé é fortalecida quando nós falamos ou ouvimos falar dos milagres que Jesus já operou com outras pessoas também podem ter a sua fé renovada, a sua fé fortalecida, não é? E o coração, então, ser enchido de esperança quando eles ouvem o que o Senhor ainda continua fazendo na nossa vida. Então, vamos lá para a nossa história de hoje? Eu gostaria de, nesse momento, que você estivesse com a sua revista e com a sua Bíblia aí. E a aula de hoje é a de número 12, que tem como tema Jesus ajuda um homem a escutar. Vamos então fazer a leitura nesse momento do nosso versículo-chave, do nosso memorizando. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 37. Marcos, capítulo 7, versículo 37. Mais um livro que se encontra lá no Novo Testamento. E a Bíblia então nos diz assim: tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Vamos repetir mais uma vez? O versículo de Marcos, capítulo 7, versículo 37. Tudo o que ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Marcos, capítulo 7, versículo 37. Crianças, esse versículo mais uma vez nos lembra que Deus ele tem todo o poder, que ele é capaz de realizar o impossível e todas as coisas acontecem de acordo com a vontade dele e no tempo dele. Esse versículo também me fez lembrar o quanto é maravilhoso nós conseguirmos falar, nós conseguirmos ouvir direitinho, não é? E aí eu gostaria de fazer um teste com você. Vamos brincar um pouquinho? Eu tenho aqui alguns sons e eu quero ver como é que anda a sua memória e a sua audição. Vamos ver se você consegue descobrir de que sons são esses?
A tia vai te mostrando os sons, depois eu revelo que som é esse, tá bom? Então vamos começar? Vou colocar aqui pertinho. Que som é esse? E aí, você consegue descobrir que som é esse? Se você disse que esse é o som de uma criança sorrindo, você acertou. Vamos para o próximo som? E aí? Que som é esse? E aí? Parece assim um som de panela? Alguma coisa do tipo? Não, né? Se você disse que esse é o som de um trem, você acertou. Vamos pro próximo som? E aí, que som é esse? Que som é esse? Se você disse que esse é o som que faz o jumentinho, não é? Você acertou. Vamos pro último som, então? Vamos pro último som agora. Esse som... Esse som é muito conhecido, não é? Quando nós estávamos precisando acordar cedo para a gente ir para a escola, esse som aqui às vezes tocava para nos acordar. É o som do despertador. Deixa eu ver se ele aparece aqui para nós vermos. Pronto. É o som do despertador. E aí, você conseguiu acertar todos esses sons? Conseguiu? Então, sua memória anda muito bem, sua audição também. Mas eu estava aqui pensando, existem pessoas que, infelizmente, por alguma razão, não conseguem ouvir ou falar, né? Como a maioria das pessoas. Por alguma razão, elas têm alguma dificuldade, né? Em ouvir ou falar. Mas aí Deus deu inteligência a outras pessoas, né? Que conseguiram desenvolver uma outra técnica, uma outra forma para que essas pessoas consigam se comunicar. É o que nós chamamos de Libras. E as pessoas, então, conseguem usar as suas mãos para se comunicar. As pessoas fazem símbolos, não é? Com as suas mãos, os sinais, perdão. Eles fazem os sinais com as suas mãos e eles conseguem, então, formar as letras do alfabeto, conseguem formar palavras, não é? E até mesmo os números, conseguem formar frases e assim elas conseguem se comunicar. Como Deus é bom, não é? Ele deu inteligência para que algumas pessoas conseguissem, então, criar essa outra forma e ajudar aqueles que não conseguem se comunicar como eu ou como você, falando e ouvindo, não é? Mas no tempo de Jesus, isso ainda não existia, né? O Libras ainda não existia. E por essa razão, era muito difícil as pessoas que não conseguiam ouvir ou falar conseguir se comunicar com as outras pessoas. E foi o que aconteceu com o personagem da nossa história de hoje. Vamos então para a nossa história? A Bíblia nos conta que Jesus ele continuava indo de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus para todas as pessoas, não é? E por onde Jesus passava, os seus milagres o seguiam. E as pessoas então falavam, anunciavam, né, um para os outros, compartilhavam aquilo que Jesus tanto fazia. Até que chegou um dia que Jesus chegou numa determinada cidade. Era uma região onde havia um grupo de 10 cidades. E quando Jesus chegou naquele lugar, as pessoas que habitavam aquela cidade, aquele lugar, sabiam, né, das notícias, já haviam ouvido falar das notícias que Jesus era uma pessoa que conseguia curar, que conseguia realizar grandes milagres. E o que essas pessoas fizeram? Elas então trouxeram até Jesus um homem. E esse homem era um homem que não conseguia ouvir. Ele não conseguia ouvir como eu ou como você. E por essa razão, ele também não conseguia falar direito. Já imaginou como deveria ser difícil para ele conseguir se comunicar? Já que naquela época ainda não havia, né, Libras, onde as pessoas não conseguiam se comunicar usando os sinais que elas usam hoje em dia para poder se comunicar? Então, Jesus então olhando para aquele homem e sabendo da sinceridade do seu coração, sabendo da vontade que ele tinha de ser curado, Jesus então resolveu fazer um grande milagre naquele lugar e na vida daquele homem. Só que Jesus agiu de uma forma diferente. Jesus chamou aquele homem
para um outro lugar. Jesus chamou aquele homem para um cantinho, né? Para um local em particular. E lá naquele lugar, Jesus resolveu então fazer um milagre. Jesus, com as suas mãos, tocou nos ouvidos daquele homem. Jesus cuspiu na sua mão e tocou, sabe onde mais? Na língua daquele homem. Nossa, que linguão, né? Jesus então tocou na língua daquele homem. Outra coisa que Jesus fez foi sussurrar, dizer bem baixinho, olhando para o céu: abre-te. E imediatamente aquele homem passou a ouvir e a falar direitinho como todas as outras pessoas. Aquele homem ficou tão feliz, tão animado, tão empolgado, tão satisfeito, tão alegre com o que Jesus havia feito na sua vida. O milagre era muito grande, era muito maravilhoso, era uma coisa inexplicável que Jesus havia feito na sua vida. Uma pessoa que há tanto tempo nunca tinha conseguido falar corretamente porque não conseguia ouvir, não é? E de repente agora, com esse lindo milagre, ele ia conseguir falar com todas as pessoas sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Uma coisa interessante aconteceu também nessa história. Outra coisa interessante aconteceu nessa história. Quando aquele homem recebeu o milagre, Jesus disse a ele que ele não deveria contar nada para ninguém, que ele deveria guardar esse milagre em segredo. Mas você pensa que esse homem fez isso? Você acha que ele guardou o que Deus havia feito na sua vida em segredo? De jeito nenhum. Quanto mais Jesus pedia para que ele fizesse silêncio, para que ele guardasse em segredo, mais aquele homem saía por todos os lugares contando o que Jesus havia feito. Eu consigo até imaginar aquele homem voltando para casa todo satisfeito, falando para todo mundo: ei, você se lembra que eu não conseguia ouvir? Você se lembra que eu não falava direito? Hoje eu falo porque Jesus operou um grande milagre na minha vida e eu posso falar. Eu imagino ele chegando na casa dos vizinhos, ele chegando em todas as regiões. Então, quanto mais Jesus pedia para ele guardar segredo, mais ele anunciava o milagre, aquela grande obra que o Senhor havia realizado na sua vida. E isso me faz lembrar, crianças, e você? Você tem anunciado o que o Senhor tem feito na sua vida, as coisas maravilhosas que Jesus tem feito na sua vida? É importante. Lá no começo da aula, a tia falou que é sempre bom nós contarmos o que o Senhor faz, as coisas maravilhosas que o Senhor faz, porque isso renova as nossas forças e também renova as forças daquele que nos ouve, né? Você tem amigos com alguma deficiência, amigos que têm alguma necessidade especial? Como é que você trata essas pessoas? Jesus nos mostrou que nós devemos tratar o próximo com amor e com respeito. Pense nisso e ore também pelas crianças que têm alguma necessidade especial. Ore também pelas pessoas que trabalham com essas crianças. Existem muitas instituições que trabalham com alguma criança, que trabalham com pessoas que têm necessidades especiais. Ore para que essas pessoas também sejam alcançadas pelo Senhor, assim como este homem foi alcançado um dia e recebeu o seu grande e lindo milagre. Amém? Já que a tia falou hoje sobre pessoas que não podem ouvir, não é? Não podem falar, não podem se comunicar como a maioria das pessoas fazem, e assim elas utilizam as mãos, elas utilizam Libras, né? Os sinais de Libras, a tia gostaria de, antes de encerrar essa aula, te ensinar a falar uma frase muito linda usando os sinais de Libras. A tia aprendeu e a tia quer dividir isso com você. Vamos lá? Que tal você dizer para as pessoas: Jesus ama você? Só que nós não vamos fazer isso usando a nossa boquinha, nós vamos fazer isso usando as nossas mãos, usando os sinais de Libras. Tá pronto para aprender? Então você vai fazer assim: Jesus, fazendo os sinaizinhos das marcas, né, que ficaram nas mãos de Jesus depois que ele foi crucificado por nós. Jesus ama você. Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. Jesus ama você. A última vez. Jesus ama você. E essa é uma grande verdade. Jesus, ele ama a todos nós. Crianças, que você tenha guardado essa mensagem linda e maravilhosa no seu coração. Nós devemos amar a todos, assim como o Senhor, ele nos ama. Vamos então orar encerrando. Meu Deus e meu Pai,
Neste momento, Deus, nós abrimos a nossa boca e o nosso coração para louvar, para adorar, para engrandecer o teu santo nome. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta aula que nós acabamos de assistir. Que linda lição nós aprendemos, Senhor. Deus, assim como o Senhor ama a todos, Deus, que nós também venhamos aprender a amar, amar e respeitar. Nós queremos te apresentar, Deus, aquelas pessoas que têm alguma necessidade especial. Que elas também possam, Senhor, ser alcançadas por Ti. Que elas possam, Senhor, conhecer o Teu amor. Que isso não seja impedimento, Senhor, para que elas possam se aproximar de Ti. Deus, obrigada por tudo. Eu te apresento, Senhor, cada criança que está aí assistindo a essa aula. Que a cada dia nós tenhamos também o desejo, Deus, de estudar a Tua palavra. Fica conosco, Deus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. A tia Dave agora então se despede, esperando que você tenha gostado dessa aula e que você tenha guardado no seu coração essa tão linda mensagem. Deus te abençoe, um cheiro e até a próxima.